e abrir o outro. Médiuns e mediunidade. Agora aqui nós vamos no capítulo 29, que é manifestações dos Espíritos através dos séculos, os ensinos dos Espíritos. Pode aumentar mais. Pode? Vai. Os ensinos dos Espíritos. A crença na aparição e manifestação dos mortos remonta a eras que se perde na noite dos tempos. Então, sempre se acreditou nisso. Pega aí, já foi constatado, viu, gente, nas pesquisas aí arqueológicas, né? Sempre teve essa crença. Não tinha o entendimento, mas tinha a crença, né? Da manifestação dos mortos, tá? Você vê, por exemplo, né? Os egípcios fazia toda aquela preparação, porque eles entendiam que ao morrer estava indo para uma viagem, então precisava levar comida, tudo que a pessoa gostava, eles acreditavam nisso. Quer dizer assim, de uma forma rudimentar, eles tinham noção que seguia a vida, que a morte não era o fim, né? Então existia essa intuição, tá? Desde que o mundo existe, os espíritos nunca deixaram de patentear aos homens a sua imortalidade. Os espíritos nunca deixaram de patentear aos homens a sua imortalidade, tá? Quer dizer para o homem, os espíritos de alguma forma sempre deram as mensagens, existe vida além da morte, ou seja, a morte não é o fim, né? Se remontarmos à época dos oráculos, tão venerados pela filosofia pagã, veremos o papel saliente dos profetas, médiuns, das manifestações dos mortos, como que exaltando o sentimento e a razão humana, para lhe descortinar as manifestações da vida eterna. Era tão grande a influência da profecia sobre os povos, que estes mandavam construir os templos sobre fendas do solo, donde diziam sair exalações que davam o poder da inspiração profética. Era isso que eles acreditavam, né? Além do templo de Delfos, o mais célebre de todos, pelas portentosas manifestações que procediam dos seus médiuns, destaca-se o de Júpiter Amon, na Líbia, Marte, na Trácia, Vulcano, em Heliópolis, ou Esculápio, o de Ísis, e muitos outros de importância religiosa nos antigos tempos. Cada um desses nomes que foram citados aqui existiu numa determinada civilização, né? Por exemplo, o de Vulcano em Heliópolis era na Grécia, o Esculápio, o de Ísis era no Egito. Então, cada uma das civilizações antigas tinha as suas crenças nesse sentido. Os médios tinham na antiguidade os nomes de profeta, Sibila, Pítia, e se purificavam pelos sacrifícios obedientes a um regime especial. Vivendo nesses tempos, onde se conservavam isolados das gentes, bebiam água inspirada e antes de subirem a tripeça, mascavam folhas de louro colhidas perto da nascente de Castália. Isso aqui, gente, são todos assim os rituais que existiam no passado. Então, o médium, né, o profeta, que era chamado de profeta, na verdade era um médium, ele já tinha um ritual. Você fala, mas médium não tem ritual, mas naquela época tinha. Por quê? Porque ainda existia muita ignorância, né? Foi necessário passar muito tempo para vir a codificação da doutrina, né? Para a gente chegar, por exemplo, numa casa igual essa daqui, ó, que não tem aqui altar nenhum,
estátua nenhuma, é de uma simplicidade total. Olha assim, o que é isso aqui? Isso aqui é um barracão, mais nada, né? Aí a gente põe aí uma tecnologia e tal para facilitar a comunicação, mas não tem mais nada, né? Inúmeros eram os videntes espalhados por toda parte, e era crença naqueles tempos que bastava ao indivíduo dormir num templo para adquirir o dom. Olha só, se dorme num templo desse, então adquire o dom da mediunidade, vai conversar com os espíritos também, né? O povo da China, cuja cronologia remonta a mais de 30 mil anos, entregava-se à evocação dos espíritos dos avoengos. São os antepassados deles. 30 mil anos. O que eles fizeram com eles? Tá? São povos que viveram onde hoje é a China. Tá? Antes dos chineses, os avoengos. Na Pérsia é onde hoje é o Irã, né? Os fenômenos espíritas fizeram prosélitos. Em Acaia, chegava-se a ver os espíritos com o auxílio de um espelho que havia num poço, no templo de Ceres. Está vendo? Tinha toda uma ritualística, um espelho, o espírito num poço, né? Mas é o que eles tinham na época, eles acreditavam nisso, né? É a cultura da época. Os historiadores dizem que no Egito Antigo, os sacerdotes possuíam poderes sobrenaturais, faziam prodígios e evocavam os mortos. A história está repleta de fatos que outra coisa não são que aparições e comunicações espíritas, vivificando o sentimento religioso. Então, gente, é antigo isso. É antigo. Manifestação espírita desde o começo, né? O Velho Testamento é um repositório de fenômenos interessantíssimos, que lembram os costumes israelitas, sua história, sua vida protegida sempre pelos espíritos dos mortos. Moisés, o grande médium, libertador dos judeus escravizados à tirania do Egito, vidente, audiente e escrevente. Só isso que o Moisés tinha: vidência, escrita e audição. Então, Moisés era completo, né? Vê Jeová na sarça do Horebe e no Sinai, onde escreve as tábuas da lei. Escuta vozes no propiciatório da arca da aliança e produz maravilhas que a nenhum homem ainda foi dado fazer. Todas as grandes personalidades da antiga dispensação se distinguiram pelas suas faculdades mediúnicas. Então, a manifestação mediúnica é antiga. José, sub-rei do Egito, né? Comunicava-se com espíritos que lhes apareciam num copo d'água, copo mágico. Esdras, com o auxílio do Espírito, reconstituiu a Bíblia, que se havia perdido. Samuel, Jeremias, Malaquias, Jó, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Jonas, Miqueias, Sofonias, Naum, todos mantinham relações com os mortos. Todos. O rei Saul evoca o espírito de Samuel pela pitonisa do Endor. Isso aqui é história. Isso aqui é história. Joel, tomado por um espírito, anuncia a multiplicação dos dons mediúnicos e as manifestações dos espíritos com as seguintes palavras: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos mancebos terão visões. E também sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. No Novo Testamento, são importantes as manifestações e aparições sobre o império de Jesus, que, vindo dar cumprimento à lei e não revogá-la, apareceu e se comunicou com seus discípulos, depois da crucificação e da morte. Observa que morte está entre aspas. Mas não só com os 12, como também se manifestou a mais de 500 pessoas, segundo afirmam os evangelhos.
Entre os demais povos e religiões, a manifestação dos Espíritos salienta-se como luz a iluminar aos homens a terra prometida. Buda, Maomé, Zoroastro, todos os reformadores foram dotados de faculdades mediúnicas e se diziam assistidos por espíritos. Sócrates tinha o seu daimon, espírito tutelar, ou gênio, é o anjo da guarda, Sócrates. Pitágoras comunicava-se com as entidades do espaço. Lutero conversava com o demônio, anjo. Todos os grandes homens mantinham relações com o além-todo. Então, não tem por que existir questionamento sobre isso. Nós estamos falando de um negócio que sempre existiu, está registrado na história, né? Só o pequeno grupo aí de espíritos que acredita. Pois é, mas o resto não acredita, então não acredita na história. Então a história está contando um monte de lorota, que é o tanto de coisa que a gente leu aqui. Isso tudo, então, é mentira, né? Então você vê que provas, não precisa mais provas, não precisa provar mais nada. A nossa história é uma prova da existência dos espíritos. Porque está em todas as Bíblias, de todas as religiões, basta ter aceitação. Exatamente. Então aí é onde a gente fala, é uma questão mesmo da evolução espiritual de cada um. Então, eu posso estar sendo presunçoso, arrogante, indisciplinado, sei lá mais o que, mas nós estamos aqui numa casa espírita tentando aprender alguma coisinha e já temos a aceitação disso e a consciência disso. Nós estamos, eu não vou falar um passo à frente, mas nós estamos à frente, não sei quanto, mas um pouquinho nós estamos. Porque a gente já acredita inquestionavelmente nisso tudo aqui, né? Enquanto que a grande massa não acredita. Então falta muito para a humanidade. E que não nos vangloriemos de nada, não conquistamos nada não, né? Só estou fazendo um comentário. E de repente eu posso estar redondamente enganado nisso que eu estou falando também. Mas é assim que eu vejo, estou sendo sincero. Agora tem um outro capítulo aqui, esse capítulo é menorzinho, quer que lê para Tem tempo ainda, né? o 30, a missão do codificador. Agora vai falar da doutrina, tá? Agora vai falar da doutrina. Como dissemos, o Espiritismo é tão velho quanto o mundo. E ainda mais porque antes que o mundo existisse, já existia Espiritismo. Acontece, porém, que as manifestações não haviam sido organizadas, sistematizadas, não podendo, portanto, aparecer no domínio público, e os ensinos que os Espíritos transmitiam com os auxílios dos médiuns. O aparecimento franco, claro, do Espiritismo data da codificação dos ensinos espíritas e das suas respectivas manifestações positivas pelo grande missionário Hippolyte Léon Denisard Rivail, que se apresentou com o nome de Allan Kardec, que usara em uma das suas precedentes encarnações. Então, o Kardec, ele simplesmente, com a ajuda dos espíritos superiores, botou ordem na casa. Ele não criou nada, ele não criou nada, ele só organizou o que já existia. Tinha um monte de coisa lá, ele ordenou tudo. Aí saiu o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, céu, inferno, etc, etc, etc. Tá? Não é preciso encarecer o trabalho deste grande espírito que veio ampliar os horizontes à humanidade. Sua missão tão nobremente exercida já começa a ser apreciada por muitos espíritos de escola, e não está longe o dia que a doutrina espírita, abraçada pela maioria em todo o mundo,
oriente os governos e as nações, estabelecendo um estado político de paz, de trabalho, de progresso, de bem-estar geral. Isso aqui a gente tinha que copiar e pôr na parede. Para todo mundo que entrar aqui ler isso. Não está longe o dia em que a doutrina espírita, abraçada pela maioria em todo o mundo, orienta os governos e as nações, estabelecendo um estado político de paz, de trabalho, de progresso e bem-estar geral. Está tudo ao contrário. Está afirmando isso aqui, não está supondo. Está afirmando. A missão da codificação espírita obedece precisamente à ordem do mestre dos mestres, lembrada no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Todo o escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. O trabalho do Allan Kardec foi justamente este: relembrar todos esses fatos de ordem psíquica registrados pela história, ajuntar, estudar, selecionar, codificar os fenômenos modernos, coligir sistematicamente, de maneira admirável, com o sublimado critério, os ensinos transmitidos pelos espíritos, enfeixá-los em livros e oferecer à luz da publicidade esse corpo bem formado, para que seja estudado por todos. E essa é a obra do Kardec. A obra do Allan Kardec é inexcedível. O que é inexcedível? Que não excede. Ela é a quantidade certa, o tamanho exato, a dose certa. De fato, de todos os espíritos que têm vindo à Terra, ele é o verdadeiro mensageiro de Jesus, sob cuja direção agiu. Sob cuja direção agiu Allan Kardec. No curto espaço de tempo em que o mestre entregou sua obra Meditação dos Espíritos de Boa Vontade, pouco mais de meio século, pode-se dizer que o Espiritismo avassalou o mundo. Seus livros estão traduzidos em quase todas as línguas, acrescendo ainda a nota bem característica de não ter caído de sua palavra um tio, embora os sábios do mundo todo se tivessem reunido para lançá-la por terra, e os sacerdotes de todas as igrejas a combatessem por todos os meios e modos que a malícia humana engendra. Já falamos, inúmeras vezes aqui, quantas vezes tentaram transformar a doutrina espírita em pó, em cinzas, até hoje. Sem contar com elemento algum da terra, sem apoio de governo, de poderoso, o espiritismo acionado tão somente pela força divina, vai conquistando almas. Acionado somente pela força divina, vai conquistando almas, consolando corações, enaltecendo inteligência, estreitando cada vez mais as relações das duas humanidades, a terrena e a espiritual. Porque tudo é humanidade. Nós somos a humanidade terrena, mas tem a humanidade espiritual, que é muito maior que a terrena, muito maior, A missão da codificação é inapreciável e brevemente aparecerá o complemento da palavra, porque o Espiritismo é a doutrina da evolução. E na proporção da elevação moral e científica dos povos, na proporção da elevação moral e científica dos povos, novas verdades virão enriquecer os tesouros da inteligência. Então é tudo proporcional, vai melhorando, vai evoluindo, vai acessando mais conhecimento. Hoje eu não tenho resposta para um monte de coisas, mas é porque eu ainda não sou evoluído para entender isso. Para que eu quero entender? Eu não vou entender, eu preciso evoluir primeiro. Tudo do seu tempo. Primeiro eu preciso melhorar. O leitor encontrará o histórico da missão kardecista no livro Obras Póstumas. O histórico da missão kardecista, Obras Póstumas, de Allan Kardec, que recomendamos a atenção de quem nos lê. Nós aqui. Está falando que é para a gente ler. Obras Póstumas de Allan Kardec. Tá? Publicado depois que ele desencarnou.
Tá? Nunca vi esse livro. É isso. Acho que está bem claro, né? O autor desse livro aqui, Médios e Mediunidades, ele expõe uma simplicidade impressionante. Impressionante. Não tem jeito de não entender o que ele está falando. Né? Simples demais. Então, deixa muito claro aqui, né? Claro de forma resumida, mas a missão do Kardec. E você sabe que tem muito espírito que pensa que o Kardec criou, né, o Espiritismo. O Espiritismo existe antes do mundo, né? Ele só organizou, porque estava tudo solto. Você viu? Tinha um lugar lá que tinha um templo, outro lugar tinha outro templo. Num lugar acreditava de um jeito, no outro do outro. Num lugar acontecia uma manifestação, no outro lugar acontecia outro. Ou seja, um embaralhado geral. Embaralhado quebra-cabeça. Kardec organizou tudo. Livro dos Espíritos, cheio de perguntinha, mais de 1000 perguntas com resposta, né? E aí juntou com a turma do lado de lá, da pesada, espírito superior, aí só podia sair as 5 obras básicas. Quando você olha um livro igual a Gênese, não foi escrito por uma pessoa comum. Não foi. É espírito superior para fazer aquele livro lá, a Gênese. Né? O céu e o inferno. Não tem jeito. A gente estudou o céu e o inferno aqui, ó, da pessoa ler o céu e o inferno e não acreditar na reencarnação. Porque ele vai destruindo todas as possíveis dúvidas. É muito interessante o céu e o inferno. Ele não chega e fala, tem reencarnação. Não. Ele vai pegando uma por uma das dúvidas e derrubando. Bom, então, você já está fora. Derrubei sua dúvida. Você também. Então agora vocês não têm saída. Vocês têm que acreditar na reencarnação. Porque eu derrubei as dúvidas de cada um. Isso é o céu e o inferno. Uma maravilha. Sem impor nada, sem obrigar ninguém a acreditar em nada. Tranquilo. É isso mesmo? Isso. Muito bom. Aí paramos aqui então. Aí o próximo capítulo aqui, o 31, é o Ensino dos Espíritos. Livro dos Espíritos, base e princípio fundamental do Espiritismo. Está ligado ao Novo Testamento de Jesus. É isso. Ok? Algum comentário, algum aviso? Lembrando, segunda-feira, palestra da doutora Lara, vamos divulgar, né? Eu já convidei aí alguns colegas, psicólogas, né, que tratam de crianças com transtornos mentais. Falei, ó, vai ter uma palestra lá, queria que vocês assistissem, independentemente se é espírito, se não é, mas é uma palestra que, sem eu conhecer a palestra, falei, vai valer a pena, mesmo porque a palestrante foi minha aluna, então eu assino embaixo. Né? Tem que defender meu lado. A escola vai fazer uma demonstração dos 3 minutos das crianças. Ela vai fazer? Na segunda-feira. A Lara? Não. A psicóloga. Aí. Com as crianças que têm 3 minutos. transtorno? Pois é. É isso. É isso. A gente que está em escola, eu fico impressionado com a quantidade de crianças que estão aparecendo com transtorno. É assustador. Eu estou prevendo assim, que num curto espaço de tempo, as escolas vão ter mais crianças com transtorno. Os que não tiver, vai ser o grupo minoria. Porque é impressionante o que está acontecendo. Impressionante. E é cada tipo de transtorno que a gente fica perdido. Eu não sei como que a sociedade vai lidar com isso, não. Cada um de um jeito.
cada um de um jeito, e tem que lidar com todos, não é fácil, né? E por trás dessas crianças sempre tem famílias aí desajustadas, desestruturadas, mil problemas. Então, assim, eu acho que vai ter esse viés na palestra da Lara. Eu acho que uma criança assim vem num casal assim, é uma prova, é uma oportunidade para ver, vocês acertam os débitos aí, para de brigar, né? Eu acredito que é isso, não tem outra explicação, né? É o acerto dos débitos debaixo do mesmo teto, que é o que acontece. Os débitos, nossos débitos não estão lá na rua.